Se você já participou de um campeonato de CrossFit ou campeonato não oficial aí, talvez você tenha se sentido injustiçado em algum momento e às vezes isso realmente acontece. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma fórmula que pode ajudar a gente a fazer campeonatos mais justos e de repente para você até brincar aí com os teus amigos, colegas de treinos, ou de repente pede pro teu coach montar um treino ou montar um campeonato no box aí de vocês usando esse método pra gente equalizar todo mundo. Vídeo de hoje, hein? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex Shimizu. Neste canal aqui eu falo basicamente sobre CrossFit, dou notícias do CrossFit, falo sobre acessórios que podem te ajudar a treinar melhor e dou dicas de treino, como é o caso de hoje. Se você já competiu em CrossFit, principalmente na parte de levantamento de peso, às vezes a gente tem uma certa injustiça, né? Por quê? Às vezes no campeonato você tem que fazer RM de snatch. E aí você tem participantes que têm 120 quilos e levantam 130 quilos de snatch, e você tem, de repente, às vezes você é um pouco mais magro, tá lá na casa dos 70 quilos, levanta seus 80, que é um número bem interessante, mas chegando bem perto dos 130 levantaram lá. Isso acontece em campeonato e faz parte do nosso esporte. Mas de repente, para quando a gente for brincar aí entre os nossos colegas de treino, ou de repente até fazer um campeonato interno aí, se você é coach dentro do seu box, para você fazer um campeonato um pouquinho mais justo, tá? E a ideia é a gente usar uma coisa que chama coeficiente de Sinclair. E o que é esse coeficiente de Sinclair? Basicamente, o coeficiente de Sinclair é uma fórmula matemática que serve para a gente comparar atletas de diferentes categorias de peso. Se você me acompanha aqui, se você gosta de CrossFit, provavelmente já sabe que existe um esporte chamado levantamento de peso olímpico, ou weightlifting. Nesse esporte, a gente tem diversas categorias de peso. Então, por exemplo, nesse esporte, um atleta de 54 quilos não compete com um atleta com mais de 100 quilos, por exemplo. Eles estão em categorias de peso diferentes. O que não acontece num campeonato de CrossFit. Todos os atletas estão dentro da mesma categoria, só tem uma categoria só. Aliás, se eles estiverem dentro da mesma idade, né? As categorias são por idade. Mas às vezes não é muito justo, né? Por exemplo, se a gente tem um campeonato, ou se você faz dentro do teu box um campeonato interno lá, 3 provas. Uma dessas provas é um RM. Você tem um atleta alguém que está competindo com 90 quilos, que faz 120 de snatch, e tem outro atleta que compete, que está na mesma competição e que tem 70 quilos e faz 80 quilos de snatch. Então, pela carga absoluta, quem é mais forte levanta mais peso, quem é mais fraco levanta menos peso. Então, a ideia do coeficiente de Sinclair é que a gente equalize isso. Então, a ideia é usar uma fórmula matemática para deixar mais justo, talvez, esta brincadeira aí. Vamos aí, ó. Vou pôr na tela de vocês. Eu estou usando como base aí o site aqui da Federação Internacional de Levantamento de Peso, tá? Neste site aqui, a gente tem uma parte aqui de downloads, né, que vocês vão clicar e já vai entrar lá. Nessa parte de downloads tem aqui, ó, Sinclair. E aí a gente tem aqui, ó, o coeficiente de Sinclair. O que é esse coeficiente de Sinclair? Então, bom, tá aí na tela de vocês, ó. Então aqui, ó, tem um PDFzinho sobre o coeficiente de Sinclair. E o que é esse coeficiente? Se você olhar aqui, ó, esta fórmula aqui, ó, SC, Sinclair coeficiente, então o coeficiente de Sinclair é isso aqui. Não faço a mínima ideia de como ler isso aqui, porque eu não lembro. Faz anos que eu não vejo esse tipo de matemática aí. Então não sei direito explicar. Mas se você tem esse conhecimento aí, se você tem essa curiosidade, lá no site você consegue ter essa descrição certinha do que é, como é que tá lá, ó, o A, você vai substituir, o A do 10 está aqui, o X está aqui, tá tudo ali descrito, se você quiser calcular isso na mão. A gente tem lá no site também algumas tabelas aqui, ó, pela categoria de peso, tá? Para você ver mais ou menos como é que tá. Tem o feminino e tem o masculino. Tá? Não vou entrar em mais detalhes sobre isso porque você pode encontrar lá no site. Se você quiser mais detalhes, entra lá pra ver, tá bom? E aí o que você vai fazer? Ao invés de você calcular na mão, como eu sou muito legal, você já tem um site que faz isso, que chama sinclaircalculator.com, que aí a gente pode dar uma brincadeira. Por exemplo, ó, vamos lá,
homem, vamos imaginar eu tenho 83 quilos, 120, vamos ver, vai, eu fiz um snatch de 130 quilos. Eu calculei meu Sinclair, ó, deu aqui 156. E aí, por exemplo, vamos imaginar alguém mais leve que eu, então alguém de 70 quilos e de repente ele fez 125, né? 125, ele teria perdido na carga absoluta, mas ele ganharia pelo coeficiente de Sinclair. Então, vamos ver um outro, vamos ver, de repente um cara bem mais leve, vai, 60 quilos e que faça 80 de snatch. Aí fica bem baixo, mas se ele fizer tipo 90 de snatch, ó. Então a gente tem alguns exemplos aí. Então, por exemplo, se fizer, deixa um número mais real, né? 100 quilos com 83, né? Então, por exemplo, se eu com 83 quilos fizer 100, aqui ó, eu fiz 120 no Sinclair. E se alguém com 60 quilos fizer 90, ele fica com 131. Mas por que eu tô falando isso? Porque de repente, eu já fiz isso na Pinheiros em campeonato, eu usei o coeficiente de Sinclair numa prova de RM, por exemplo. Por quê? Num campeonato interno nosso, no box, a gente não tem grandes pretensões de ser atleta. A ideia é a gente, né, fazer um campeonato em que todos participem e tal. Então, se eu aviso que eu vou fazer um campeonato e eu explico para o aluno que existe esse coeficiente de Sinclair, o aluno ele vai querer participar mais. Por quê? Ele sabe que ele tem alguma chance em relação a alguém que já treina mais tempo e levanta mais carga. Efetivamente, o Sinclair vai te dar uma pontuação relativa ao teu peso. Por mais que você não levante tanta carga absoluta, mas se você é uma pessoa mais leve, né, a tua pontuação acaba subindo mais. Então, é uma forma que eu já usei. Dá um trabalhinho extra se você for fazer um campeonato interno, ou de repente um dia de RM no box, vai ter um RM de snatch. Aí você brinca, usa esse, ao invés de você pôr o resultado do workout lá, se você trabalha com um aplicativo que põe resultado, ou se você anota o resultado na lousa dos alunos, de repente coloca lá o resultado por Sinclair. Então, se hoje no RM fez 120 quilos de snatch, legal, a gente vai jogar isso no Sinclair para ver o quanto você levantou pelo coeficiente. E aí todo mundo faz isso no dia. E aí a gente até pode deixar os dois resultados, carga absoluta levantada e resultado por Sinclair, pra gente ter essa brincadeira aí, na verdade, pra gente poder se comparar, tá bom? Tem outras formas da gente fazer isso. Por exemplo, antigamente na academia que eu trabalhava, se usava peso relativo, por exemplo, não em levantamento de peso olímpico, né, não em LPO, mas tinha um campeonato de supino. E se usava a carga relativa, que é, por exemplo, um cara que tem 100 quilos, levantou 100 quilos no supino, ele vai ter uma pontuação 1, que você faz a carga levantada dividido pelo teu peso corporal, que vai dar a relação de 1. E de repente um cara que tem menos peso, né? Então um cara que pesa menos, pesa, por exemplo, 80 quilos, e se ele levantar 81 quilos, pelo peso relativo ele levantou mais peso. Então você pode fazer isso também por peso relativo. São duas formas. Peso relativo é mais fácil, porque você não precisa jogar nessa calculadora aí e tudo, você só divide a carga pelo peso corporal. Ou então usa a tabela de Sinclair. Dá para usar todos aqueles cálculos lá e tudo mais? Dá, mas é muito mais fácil você usar uma calculadora de Sinclair. Bom, tem um dado aqui que eu não falei, que se você olhar aqui, ó, nos coeficientes aqui, você vai ver que está escrito que é de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2020. Por quê? Esses coeficientes eles são ajustados a cada ciclo olímpico. Eles estão contando que é de uma Olimpíada até a outra, tá? Mais ou menos aí. Então por isso que é um cálculo que dura aí 5 anos, ou 4 anos, né? O ciclo olímpico. Então ele vale por 4 anos. Então provavelmente quando chegar em 2020 pode ser que tenha uma correção de coeficiente.
E aí vai gerar novos valores lá, tá bom? Só curiosidade aí pra gente. Então é isso aí, pessoal, vou ficar por aqui. Como sempre, curtiu o vídeo? Joinha pra cima que me ajuda. Não curtiu? Põe joinha pra baixo, que me ajuda também. Mas aí comenta o que você não gostou, o que você não achou interessante, ou se não entendeu alguma coisa, escreve aí. Eu tento te responder o mais breve possível. Dúvidas sobre treino, sobre performance, sobre qualquer coisa aí que você tiver dúvida, escreve aí. Também tento te responder. Se a dúvida for bem interessante, isso pode virar um vídeo aí só sobre esse tema. Beleza, pessoal? Uma coisa que eu não tenho pedido pra vocês faz um tempo é me sigam no Instagram. Eu vou prometer aí que eu vou começar a postar mais conteúdo aí no Instagram, vou estar mais ativo no Instagram, mas vou pedir pra você já me seguir lá, caso não me siga. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficar por aqui, até a próxima e valeu!